Fischer ele bolou um cálculo que ele é mais preciso para mais de 2 fatores no eixo X. É chamado de análise de variância. Por quê? Ele calcula a média e além da média, ele quer ver o quão distante os valores estão da média, que seria a distância euclidiana. Seria o quanto esse ponto X aqui está distante dessa média, o quanto esse ponto X aqui está distante dessa média, o quanto o outro ponto X está distante da média, e assim sucessivamente. Então ele vai pegar, ele vai fazer um cálculo da média e vai pegar a variação dos seus dados para verificar o quanto de resíduo os seus dados têm. E além disso vai pegar a diferença entre as médias para fazer o cálculo. Residual seria a variação dentro do grupo, que seria a variação da média para cada pontinho desse, e a variação entre grupos seria a diferença entre as médias, que seria que quanto essa média está distante dessa média e quanto essa média está distante dessa. No fundo, você está capturando toda a variação dos seus dados, que é o que você quer representar, na verdade, como a gente calculou no TST. A gente quer capturar a representação do padrão dos dados, só que Fischer ele faz isso de maneira mais precisa, além da média, utilizando a variação e a variância. E aí ele faz um cálculo a partir da média. Qual seria o cálculo dele? Em vez de dar o diff, ele dá o valor chamado f de Fischer. Seria a mesma coisa do diff, só que ele pega a variação entre e a variação dentro. Então ele pega essa variação dentro do grupo aqui, que seria a partir de baixo, e a variação entre o grupo. Então ele divide a variação entre, que seria o diff, pela variação dentro, que seria a variância. Essa distância da média seria chamada de soma dos quadrados. É muito comum você ouvir isso. Os cálculos estatísticos, eles sempre dão a soma dos quadrados que representam a variância. Digamos que você tem uma variância entre esses grupos aqui de 50. Significa que os grupos eles são muito diferentes um do outro. E a variação dentro ela é muito pequena, ou seja, os valores estão muito próximos da média. E esse cálculo da 50 significa que a variação total, o valor de f, é 50. Digamos que você tivesse, por exemplo, a variação dentro também igual a 50. Significa que a quantidade de valor entre o grupo e a quantidade de valor dentro do grupo é a mesma. O valor de f daria 1 aqui. O que esse cálculo quer dizer? Quanto mais distante o valor estiver do valor de dentro, mais longe está o padrão da hipótese nula. Por quê? Queremos saber a diferença entre as médias. Então, quanto mais diferente entre a média nós tivermos o resultado, maior será o valor, e se maior será o valor, significa que maior a chance de ele não ter sido encontrado pela hipótese nula. E significa que a maior parte do resultado encontrado ele não veio do resíduo ou da variância dentro do grupo. Ele veio sim da variância, que importa que é a variância entre grupo. Assim como eu tinha um diff, para achar o diff na hipótese nula, o valor de f seria a estatística que você vai construir na hipótese nula, que seria você vai misturar todos esses dados aqui também, como na hipótese nula, construir várias vezes a hipótese nula com esses dados aleatorizados, vai achar valores de f diferentes e vai ver se seu f ele é muito frequente na hipótese nula. E aí você vai ver se esse f é encontrado ao acaso ou não. A nova ela acaba sendo a mesma coisa de regressão, por quê? Porque se você pensar bem, a regressão também utiliza essa variação total. Então, botar uma reta aqui no meio e você vai calcular a distância de cada x desse da reta, de cada valor da reta. E você vai fazer um cálculo geral de variância para verificar o quanto de variação dentro tem na reta e o quanto de variação entre tem nesse cálculo de regressão. Então ele vai te dar um valor de f também, que seria a representação da variação total. Se a variação entre for muito grande, o valor de f será maior. E aí significa que a maior parte dos valores se referem à variação entre, no gráfico, com a reta, do que com a variação dentro. Aqui você teria a distribuição dos valores de f, da hipótese nula. E quanto mais extremo o valor de f for, menor a chance de encontrar esse valor na hipótese nula. Perceba que esses dados aqui são a mesma coisa da nova que eu fiz lá, só que eu tirei, em vez de colocar aqui, por exemplo, baixa, média e alta, eu tirei e coloquei a reta. Então, no fundo, você vai ver que a nova é a mesma coisa da regressão. E aqui você calcularia, como eu já tinha falado, a distância desse x para a reta e verificaria qual a distância dentro do grupo e a diferença entre os x um do lado do outro. E aí você teria o valor de f também, e por isso seria também uma análise de variância, porque você está capturando a variância entre e a variância dentro para fazer o valor de f e calcular o valor de p. Se você tivesse, por exemplo, fazendo uma regressão, ou tivesse pensando em fazer uma regressão, provavelmente você pensaria no seu design amostral para incluir x aqui entre esses níveis do fator, para ter uma amostra ao longo de um contínuo, e não só em apenas um local. Você tivesse uma curva que viesse daqui, subisse para cá, descesse aqui e subisse para cá de novo. Aí seria um padrão que você não capturaria, porque você não utilizou a regressão, capturou em formato de classes, e você perderia um padrão interessante de curvas subindo e descendo. No valor de regressão você tem dois valores importantes, que é o r quadrado e o beta. O r quadrado é o quanto dos valores desses pontinhos distribuídos são explicados pela reta, ou seja, o quanto os valores estão próximos da reta no geral. E o beta seria a temperatura está influenciando o tamanho conforme o aumento da temperatura. Essa reta ela pode ficar mais para cima, mas
inclinada, quase vertical, que seria que cada vez que aumenta o tamanho de temperatura, está aumentando e muito o tamanho dos lagartos, eu posso ter mais para baixo, mais próximo da distribuição nula, ou seja, quanto mais a temperatura aumenta, o valor de tamanho está aumentando bem suavemente, ou seja, quase não tem efeito nenhum sobre o tamanho.